Olá, Genildo Silva aqui e este é o canal O Universo Conspira a Meu Favor. Neste vídeo vamos bater um papo sobre as 7 leis universais que regem a nossa realidade. Não vou falar especificamente sobre as 7 leis, mas irei falar em especial sobre uma das leis mais importantes, que é a lei da vibração. Vale lembrar que vibração significa um estado emocional. O estado de alegria significa vibração alta. Então, vibração alta e a palavra alegria têm o mesmo significado. Tristeza e vibração baixa também têm o mesmo significado. Nesse caso, vibração alta significa alegria, estado emocional agradável e prazeroso. Tristeza, desespero, ódio significa vibração baixa, ou seja, estado emocional ruim ou negativo. De acordo com os estudos sobre as leis do universo, em especial a lei da vibração, mostra que tudo que existe no universo, ou tudo que existe nesse planeta, vibra. Então, isso quer dizer que para nós conseguirmos realizar uma determinada ideia, para que nós possamos realizar um plano em nossas vidas, é preciso que a nossa vibração esteja coerente com aquele nosso objetivo. Como, por exemplo, se uma pessoa projeta construir uma casa, e essa pessoa, quando ele pensa nessa ideia, ele sente alegria, conforto, isso quer dizer que esta pessoa tem sim capacidades mentais para gerar ideias e tomar decisões que consequentemente levará essa pessoa a atingir esse objetivo, materializando aquela casa na sua vida. Porém, se ao pensar em um determinado projeto como uma casa, e a pessoa sente tristeza, que é um sentimento de incapacidade ou um desespero, isso significa que essa pessoa não tem faculdades mentais, capacidades para criar condições que a levem a conseguir realizar aquele plano, materializar aquela ideia. Então, eis a importância de entender sobre as leis que regem a nossa realidade. Na verdade, como diz lá a física, tudo vibra, desde um carro zero até um objeto de minúsculo valor. E nós também temos internamente, mentalmente, um estado de vibração coerente com aquilo que é nosso objetivo. Qualquer objetivo que nós planejarmos, não somente no caso de uma casa, mas também na construção de qualquer outra coisa ou na realização de qualquer sonho. Para que nós possamos criar isso em nossas vidas, é preciso que a nossa vibração esteja de acordo com aquela nossa ideia, esteja alinhada com a ideia. Ao contrário disso, será impossível nós realizarmos ou conseguirmos determinados objetivos. Nesse caso, os estudos mostram que, apesar de internamente, psicologicamente, existir capacidade para qualquer um de nós realizar qualquer objetivo, é preciso que tenha determinados conhecimentos. A lei da vibração, ela faz parte de um conhecimento das leis herméticas. Esses conhecimentos fazem aproximadamente 50 mil anos que foram escritos em um livro
de um ator desconhecido chamado por nome de Hermes Trismegisto. Porém, quando chama de conhecimentos herméticos, a palavra hermético significa escondido ou ocultado. E por que foi ocultado? Porque conhecimento é poder. E se conhecimento é poder, então, para uma meia dúzia de pessoas que vivem nesse planeta, é importante que o poder seja restrito somente para eles. Então, se conhecimento é poder, não conhecimento significa não poder. Então, a pessoa que tem muito conhecimento, ela tem muito poder. A pessoa que tem pouco conhecimento, ela tem pouco poder. E aquele que não tem conhecimento nenhum, então ela não tem nenhum poder. Agora, para que serve o poder? Poder é uma ferramenta de criação. Para que uma pessoa ela possa criar um carro para a sua vida, é preciso que ela tenha poder. E poder significa conhecimento. Quem tem o conhecimento de quais são os procedimentos, as práticas que devem ser feitas para conseguir um carro, essa pessoa conseguirá um carro. Porém, a pessoa que não tem conhecimento, ela vai ficar na vontade e nunca chegará a possuir aquele carro, porque ela não tem o poder de comprar o carro, porque não tem conhecimento. Isso vale para todas as áreas. Então, vibração significa alegria. Como nós poderemos colocar as nossas ideias em práticas e trazer as nossas ideias, nossos planos para a nossa realidade de uma forma materializada? É colocando alegria nas nossas ideias. E como colocar alegria nas ideias? Mudando as nossas crenças naquilo que nós acreditamos. Porque quando uma pessoa ela tem uma ideia de criar um determinado negócio e ela não consegue ter alegria naquela ideia, significa que ela não acredita naquilo que é capaz de criar aquilo que ela deseja. Por isso ela não consegue ter alegria. Então essa crença negativa faz com que ela sinta desconforto e tristeza. E essa tristeza, que significa vibração baixa, neutraliza, trava essa pessoa, ela fica presa naquela emoção ruim e não consegue de forma alguma materializar as suas ideias, nem realizar os seus sonhos. Porém, a pessoa que tem uma crença positiva, que ela acredita nas suas ideias, na sua capacidade, essa pessoa, ela, ao pensar em um plano, ao criar uma ideia, ela acredita que é capaz, porque ela pensa positivamente. Ela tem uma certeza interna lá na mente dela que ela pode. Então, quando ela pensa em criar algo, um projeto, uma ideia, ela tem felicidade, alegria. Então, essa energia da alegria faz com que ela fique empoderada. E, em cima desse poder, ela recebe as suas capacidades físicas para poder tomar atitudes, agir em cima da ideia e materializar, construir aquilo que ela quer para a vida dela. Isso é chamado leis de vibração. Nós temos que ter alegria em nossas ideias. E engraçado é que, apesar disso ser uma lógica, um conhecimento muito poderoso que vale milhões, quanto por cento das pessoas sabem disso? Pesquisas mostram que menos de 1% das pessoas do planeta Terra têm esses conhecimentos, né? Ninguém sabe que a alegria é tão importante para se materializar coisas, para conseguir realizar sonhos, para conseguir conquistar objetivos importantes para a vida da pessoa. Ninguém sabia disso, mas agora você sabe. E o motivo por que esses conhecimentos são herméticos, ou seja, são ocultos,
É exatamente por isso. Quando você começa a pensar no dinheiro, por exemplo, quanto por cento do dinheiro do planeta está realmente distribuído para a nação inteira do planeta, que são aproximadamente 7 bilhões? 20%. Agora, quando você começa quando você passa a pensar naqueles que retêm conhecimento para eles, daqueles que ocultaram o conhecimento porque não queriam que os demais soubessem, essas pessoas, eles têm 80% de todo o dinheiro do planeta restrito à conta deles. E por que eles têm 80% de todo o dinheiro do planeta restrito na conta deles? Porque ele conhece coisas que o resto do mundo não sabe. E 1% da população tem esses conhecimentos. E por isso, 1% é dono de 80% de todo o dinheiro planetário. Ou seja, eles sabem de coisas que você não sabe. Eles têm conhecimento que o resto do mundo não tem. E, como foi falado, conhecimento é poder. Quem tem muito conhecimento tem muito poder. Quem tem pouco conhecimento tem pouco poder. Quem não tem conhecimento nenhum não tem poder nenhum. E se não tem poder, não cria nada. Não compra casa, não compra carro, não constrói absolutamente nada. O que pode conseguir é simplesmente uma situação de miserabilidade total, onde irá depender de outros para poder sobreviver. Na verdade, as pessoas que não têm nenhum conhecimento, elas não vivem nesse planeta, elas sobrevivem às situações difíceis. Por quê? Porque não têm conhecimento, não sabem como criar uma realidade, uma vida realmente satisfatória para elas. A questão da lei da vibração, ela é fundamental não somente para a área da vida financeira, ela também é fundamental para todas as demais áreas de nossas vidas. No caso de relacionamentos, por exemplo, a lei da vibração, ela é fundamental para que a pessoa possa conseguir relacionar-se com pessoas que são importantes para elas. Como, por exemplo, no caso de uma mulher ou um homem que almeja conseguir um determinado relacionamento com uma determinada pessoa. Se essa pessoa, quando ela pensa na possibilidade desse relacionamento, ela sente alegria, ela sente prazer, isso quer dizer que ela se sente capaz, porque essa alegria que ela sente ao pensar no relacionamento vem de onde? Da positividade que está na mente dela, das crenças que estão gravadas no seu computador, que é o seu cérebro. Então, se a pessoa acredita que ela é capaz, se ela acredita que é merecedora, é óbvio que também ela acredita que tem grande chance, que tem grandes possibilidades daquele relacionamento dar certo. E essa certeza, essa crença positiva faz a pessoa tomar determinadas atitudes que as levarão a cedo ou tarde conseguir realizar esse determinado objetivo. Outra coisa fundamental dentro da lei da vibração é que a vibração ela é super importante para a conservação da saúde física, mental e espiritual. Por quê? Porque a alegria de viver fortalece as defesas do nosso corpo, potencializa a imunidade. Isso impede que isso faz com que os nossos órgãos, as partículas do nosso corpo fiquem blindadas e nunca adoeçam. Por isso, eis a importância de ter uma vibração alta. Uma pessoa que está sempre feliz, sempre alegre, dificilmente essa pessoa irá adoecer. E se uma pessoa está feliz, ela não pode ter depressão. Se uma pessoa está feliz, ela não pode ter ansiedade. Uma pessoa que está feliz, ela não pensa em vingança,
ela não pensa em guerra, ela não está preocupada com dívidas, ela não está preocupada com uma coisa nem com outra, porque o estado de felicidade, de alegria, traz paz. E essa alegria é fundamental, porque esbanja uma energia boa, negativa, construtiva do bem-estar em todas as suas áreas, dos seus 7 corpos. O seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo espiritual. Então a alegria é fundamental. E alegria significa vibração alta. E vibração alta vem de crenças. A sua vibração, ela é um resultado, é uma consequência daquilo que as pessoas acreditam. O que as pessoas acreditam determina, define o estado emocional da pessoa. Bom, ao contrário disso, vem a vibração baixa, que é a vibração do medo, da ansiedade, do ódio, da dúvida, da tristeza. Então, todas essas coisas juntos resumem em vibração baixa. A vibração baixa, ela cria antimatéria, porque vibração baixa, ela prejudica fisicamente a pessoa, prejudica psicologicamente, prejudica também espiritualmente. Então, quando o nosso corpo está vibrando na tristeza, no ódio, no desejo de vingança, na ansiedade, ele está o quê? Ele está gerando antimatéria. E por que gera antimatéria? Porque ao vibrar baixo, na vibração do medo, do ódio, a defesa do nosso corpo, ela cai, fica baixa. Quando a defesa do corpo fica baixa, a imunidade também diminui e as células começam a ficar frágeis e começam a agregar antimatéria. Se isso for mantido por muito tempo, então, no decorrer desse trajeto, as células começam a se anular, as partículas começam a se anular no corpo da pessoa e começa a sofrer a partir daí algumas alterações no pulmão, nos rins, no coração, na pele. E se a pessoa não cuidar disso, a pessoa não conseguirá sequer atingir os seus dias aqui na Terra e partirá para o outro lado ainda jovem. A pessoa não cumpriu o seu tempo aqui na Terra. Então vibração baixa, ela contribui para a criação de tudo aquilo que é ruim na nossa vida física, mental e espiritual. Só que a vibração baixa também, ela não só agride a essa parte física do corpo, mas ela também destrói todas as áreas de nossas criações mentais. Porque se a pessoa vibra baixo, ele não consegue ter alegria em um plano, ele não consegue ter alegria nas suas ideias, e se ele não tem alegria, ele não realiza. Quando que uma pessoa que pensou em construir, por exemplo, uma casa, e quando ela pensou em construir essa casa, ela sentiu um desespero, sentiu a tristeza, quando que ela foi investir nisso? De forma nenhuma, porque se uma ideia vem acompanhada de medo, de tristeza, a pessoa foge daquilo rapidamente, ela não quer nem saber, porque ninguém quer construir aquilo que não traz alegria. Se uma pessoa pensa em comprar um carro, mas esse pensamento traz tristeza, porque a pessoa não acredita que é capaz, porque a pessoa acredita que não pode, porque a pessoa acredita que é para os outros, mas para ela que não é possível, então essa pessoa nunca correrá atrás, nunca trabalhará em cima de planos, de ideias que possam fazer com que um dia o carro venha para a vida dela. Então, a pessoa que vive na vibração baixa, essa pessoa não cria nada. O que ela cria é só o mal para a vida dela. Agora, o lado positivo disso é que ninguém está condenado a ser quem sempre foi. É possível a pessoa mudar 100% da sua realidade. Sim, estudos científicos provam isso. Nas leis da física quântica, as leis universais mostram com pesquisas que foram comprovadas
que qualquer pessoa pode mudar a sua realidade. Você pode mudar da dívida para ter reservas, você pode mudar da doença para a saúde, você pode mudar da depressão para a paz, você pode mudar da tristeza para a alegria, você pode mudar tudo na sua vida. E para você mudar tudo na sua vida que você quer que mude, você tem que ter conhecimento. Agora o problema é que uma das coisas que mais o ser humano abomina nesse planeta é estudar. Ninguém quer estudar. Quando as pessoas veem alguém que estuda muito, as pessoas dizem que aquilo é um louco. As pessoas ignoram muito as pessoas que gostam do estudo, porque o entretenimento do dia a dia, o sistema, a Matrix, criou um jeito de adormecer, de manter as pessoas muito distraídas. E as pessoas não veem nenhum sentido em buscar conhecimento. E por falta de conhecimento as pessoas são destruídas. Existe até um versículo na Bíblia que fala o seguinte: o meu povo tem sido destruído porque lhes falta o conhecimento. Então, conhecimento é fundamental para se ter tudo na vida, para se ter dinheiro, para se ter saúde, para se ter relacionamentos satisfatórios, para se ter riqueza em todas as áreas, para se ter alegria, paz, tranquilidade. Conhecimento é a ferramenta fundamental. Quem estuda está no caminho, e aquele que não quer conhecimento, não quer estudar, está fadado ao fracasso. Não, chances zero para ele, até o momento que ele decida mudar. E para mudar é preciso estudar. Estudar quanto? Estudar o tempo inteiro. O aprendizado ele é infinito. Então a gente deve estudar bem cedo, meio-dia, à noite. Sempre que surgir uma oportunidade, nós devemos sim estudar, buscar o conhecimento. Agora, é muito importante lembrar que conhecimento sem prática não vale nada. É apenas conceitos vazios que se tornam insignificantes. Conhecimentos realmente só geram resultados se eles forem colocados em prática. Então, falo sobre, para mudar a sua realidade, é preciso mudar o seu estado de vibração. E o que é vibração, como eu falei, é sentimentos, sensações internas. Então, nesse momento, todos nós, você, eu, todos, estamos vibrando em um determinado nível. Se você está triste, deprimido, sua vibração está baixa. Isso provavelmente já está bloqueando, tem bloqueado o seu dinheiro que entra na sua vida, tem bloqueado a materialização dos seus sonhos, está bloqueando a sua cura física, mental, espiritual, está bloqueando tudo. Porém, se você está no estado de vibração médio, você talvez não esteja bloqueando nada, mas também não está criando nada. Você simplesmente está vivendo. Se você está num estado de vibração alto, você tem alegria, você tem consciência, você tem poder, você sabe que pode, entende que pode, e por isso você age e cria, e faz e constrói. Porém, como eu falei, aquele que está na vibração baixa, ele pode aumentar a sua vibração para se tornar uma pessoa completamente diferente e construir tudo aquilo que ela quiser, mudando completamente a sua realidade. Porém, a pessoa que está numa vibração alta, ela pode também oscilar. Ela pode de repente desanimar e querer entregar-se às zonas de conforto, parar de construir e começar a destruir o que ela já tinha e partir para o nível da miserabilidade e do fracasso. Agora, uma coisa que é fundamental compreendermos é que não existe muro para ficar em cima. Porque tem muitas pessoas que, por conta dos seus estados vibracionais, elas já conseguiram muitas coisas na vida delas. Já conseguiram ter, como se diz, casa, carro, apartamento. E disseram, não, para mim, eu já trabalhei muito,
que eu consegui, já dá para eu viver, eu vou parar por aqui, eu vou descansar. A partir desse momento, essa pessoa começa a cair, a vibração começa a baixar, a diminuir, e ela começa a em vez de construir, ela começa a destruir, começa a criar antimatéria na sua vida. A saúde já começa a ficar um pouco descomprometida, ela começa a entrar na vibração da doença, ela começa, os níveis de criação financeira do dinheiro, por exemplo, ela começa a diminuir, ao invés de ela estar crescendo, ela começa a cair, porque não tem muro, a vibração ela não para, ou ela está aumentando, ou você está diminuindo, não tem muro para ficar em cima. Então isso quer dizer, isso significa que toda pessoa que está vibrando baixo e que ela está naquela situação de problemas e mais problemas, a vida dela é um terror. A partir do momento que ela decide crescer, estudar, aplicar conhecimento, ela começa a construir, ela começa a melhorar. Essa melhora, ela é uma jornada. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela evolui. Quanto mais ela evolui, mais ela cresce. E quanto ela mais cresce, mais ela fica feliz. E quanto mais ela fica feliz, mais a vibração aumenta. E quanto mais a vibração aumenta, mais ela é capacitada e ela cria. Já ao contrário disso, a pessoa que está em cima começa a descer para baixo. Daqui um dia a pessoa que estava embaixo está em cima, e aquele que estava em cima está embaixo. Isso é chamado de lei da vibração. Portanto, quem entendeu isso e praticou isso, colocou isso em prática na sua vida, essa pessoa só teve a melhorar, só teve a crescer. Isso está ao alcance de todos. E aquele que não entende e que não quer entender, vai permanecer na situação que está vivendo. Será muito difícil mudar. Aquele que já tinha um pouco de conhecimento, mas que começa a praticar mais, a aprender mais, esse cresce mais ainda. E aquele que realmente está nos níveis baixos e que escolhe mais para baixo, tende a ficar pior do que o que estava. Porque não tem situação que não possa, difícil, que não possa ficar pior. E não tem situação boa que não possa ser melhorada. Portanto, se você já está bem, se a sua vibração é boa, estude mais sobre esse assunto e aplique isso na sua vida, e você vai ser cada dia mais feliz, mais completo e mais realizado. Tá certo? Pois, se este vídeo fez sentido para você, se você viu algo importante para você nesses ensinamentos, você comente, se inscreva nesse canal e com certeza você irá aprender muito mais. Todos os dias trarei vídeos novos com conhecimentos super importantes que é capaz de transformar a vida de todos aqueles que quiserem aprender e evoluir. Genildo Silva, e esse é o canal Universo Conspira a meu favor. Tchau, tchau e até o próximo.